Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Até aqui. Aleluia. A maturidade espiritual, ela é o alvo, o foco do discipulado. Algumas pessoas, e não estão erradas, lutam para ganhar. Mas a nossa luta, ela precisa ser para ganhar e discipular. Crentes maduros se preocupam em cuidar além de ganhar. Ganhar é extremamente importante, mas o cuidar não fica atrás. Porque a Bíblia diz, lá em Mateus, no capítulo 28, diz o seguinte: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o Evangelho do Reino. Então não basta a gente ir, a gente precisa ir, ganhar e consolidar. Só que para que nós possamos ir, ganhar e consolidar, nós precisamos estar consolidados. Alguns de nós, por entendermos um versículo 2, achamos já que conhecemos a Bíblia por inteiro. Porque Deus te deu uma revelação daquilo que você estava pesquisando, então agora a Bíblia se descortinou diante de você. Homens maduros, mulheres maduras, não cansam de aprender. São pessoas submissas que se colocam diante de Deus e falam assim: amém, Senhor. Se o Senhor vai começar comigo agora, que comece. Estava doido para ouvir isso. Eu quero citar aqui, na verdade, 3 pontos que vai demonstrar para nós que somos pessoas imaturas, para cada um de nós. O que demonstra a falta de maturidade? A falta de alimento espiritual, a falta de conhecimento bíblico. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias de pontos, estava conversando até com a Karen também em casa no outro dia, em pontos, que a Bíblia, ela não está falando uma coisa, mas a gente está repetindo isso, porque nós estamos repetindo de púlpito. São diversas delas. E não são coisas pequenas, não, são muitas coisas. São alguns detalhes que mudam a nossa pregação por inteira. Como dizer, por exemplo, vou citar uma só, como dizer, por exemplo, que Deus mudou o nome de Saulo. E Deus nunca mudou o nome de Saulo. Nunca coloquei um ponto de interrogação, porque você acreditou
até hoje, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Só que isso nunca aconteceu. Se nós, em detalhes tão pequenos que não vai somar muito, deixamos passar, imagina em questões mais profundas, quando fala, por exemplo, de adultério, de separação, de casamento, de fornicação, de pecados, de coisas que deixa subentendido um monte de questões. Imagina. Imagina quando a Bíblia, ela coloca em pauta algumas coisas que a gente para pensar e fala assim, será mesmo? Será que é isso? Será que funciona assim? O apóstolo, no capítulo 3, ele diz aos Coríntios o seguinte: não pude ensinar a vocês, não posso ensinar agora, e eu coloco com as minhas palavras, eu nem sei se eu vou conseguir ensinar alguma coisa. Porque ele termina dizendo, vocês são carnais. Pessoas imaturas são carnais. Pessoas imaturas são carnais. As pessoas imaturas, elas pensam que maturidade, conversando hoje de manhã com a Kátia, né? Ou foi ontem? Eu não lembro. Acho que foi hoje. Elas pensam que maturidade, pessoas carnais, pensam que maturidade é você poder pisar em qualquer lugar, porque ali eu não vou me contaminar, tá tranquilo. Não, eu vou naquela festinha ali porque tá tranquilo, ali tá de boa. Eu sou pessoa madura, eu sou maduro espiritualmente. Essas coisas não vão me contaminar. Eu posso andar com diversas pessoas porque essas pessoas não vão me contaminar. Porque eu sou maduro. Eu sou um homem espiritual, eu sou uma mulher espiritual. Eu posso ouvir qualquer coisa em casa porque isso não vai me contaminar. Essas coisas não vão me contaminar. Eu posso ver qualquer coisa em casa que também não vai me contaminar. Eu posso beber o que eu quiser em casa, que isso não vai me contaminar, porque eu sou uma pessoa espiritual. E eu só bebo socialmente. Ou eu só bebo em casa. Essas coisas não vão me contaminar. Essas coisas não vai fazer mudança nenhuma em mim. Porque eu sou uma pessoa espiritual. E ou fazer algumas coisas porque você acredita que pode fazer, porque você acredita que já é uma pessoa espiritual madura, não quer dizer que você é uma pessoa madura. As pessoas maduras, elas sabem que pode fazer, mas não fazem para não escandalizar. Nada disso impede elas, mas elas não fazem. Porque elas sabem que vai trazer à tona algumas coisas que não há necessidade para o povo de Deus. Pessoas maduras, elas conseguem discernir rapidamente o certo do errado. Pessoas maduras sabem com quem vai falar A, B ou C. Pessoas imaturas falam qualquer besteira com qualquer pessoa. Joga no vento a sua vida. E não estão nem aí quem é que está ouvindo, quem está falando, ou se vai falar depois. Pessoas maduras percebem com quem pode conversar, porque ela precisa conversar com outra pessoa madura.
Por isso precisa haver uma maturidade na igreja. Porque fica mais fácil para lidar com a carga um dos outros. Pessoas imaturas, elas fogem da responsabilidade. As maduras não. Elas querem a responsabilidade. Tu vê maturidade dentro de um jogo de futebol, por exemplo, quando está num jogo, uma final, uma semifinal dessa da vida, e acontece o pênalti. O jogador maduro vai lá, pega a bola e fala, deixa que eu bato. Não importa se ele é o capitão do time, se ele é o batedor, se ele são as pessoas maduras. Ele fala, chama a responsabilidade para ele. Porque ele sabe que se ele perder o pênalti, a carga vai nas costas dele. Ele tá assim, ó, por dentro, eu aguento, é comigo. É comigo. Débora e Baraque. Baraque chega para Débora e fala, olha, Deus falou comigo. Mas eu preciso que você vá junto comigo para que a gente possa guerrear e se tornar juiz sobre Israel. Débora fala para ele, olha, eu posso até ir, mas tu vai dividir a tua glória comigo. Ela não estava pedindo glória para ela, não. Na verdade, ele estava vendo nela respaldo, porque era uma profetisa. Mas ela está falando, olha, eu vou contigo, mas o que era para ser seu, vai ser meu e seu. Pessoas maduras chamam a responsabilidade para si. Estou pronto, pastor, vamos embora. De que jeito que vai ser? Pessoas imaturas são insubmissas. As maduras são submissas. A insubmissão, ela sempre vai gerar confusão, rebeldia. A submissão não, ela gera honra e glória. A submissão faz com que o discípulo vá além do mestre. A insubmissão faz com que a pessoa morra no meio do caminho. Pessoas imaturas agem de qualquer maneira, de qualquer forma, porque acredita que é o dono da verdade. As maduras se submetem, pedem conselho. Como é bom ser aconselhado. As pessoas imaturas, elas agem no impulso. Pessoas maduras param e pensam. Você pode perceber que as pessoas que são imaturas, elas não conseguem discernir de fato, não só o certo e errado, mas o que ela precisa fazer. Pessoas maduras focam e seguem o destino. Só foca. Ah, mas eu foquei no errado, então eu começo de novo. O problema não é quantas vezes você vai errar. O problema é que você está tentando fazer tantas coisas que tu nunca vai poder dizer se errou ou se acertou, porque tu não termina nada. Não dá continuidade, não é constante. Pessoas maduras criam relacionamentos sadios.
porque ela trata as pessoas como de fato ela quer ser tratada. Pessoas imaturas, elas criam relacionamentos complicados, porque são pessoas complicadas. Então, o que eu preciso, pastor? Preciso amadurecer. Como eu amadureço? Principalmente quando você entende, quando você ouve e entende a correção. Pessoas imaturas, elas não querem ser contrariadas. As pessoas maduras, elas já não se importam mais. As pessoas que são imaturas, elas querem encontrar no outro defeito. Não, mas olha só, isso aconteceu porque fulano coloca nas coisas o defeito. As maduras só falam que errou. As pessoas imaturas fazem com que as correções fiquem pesadas. Sabe como é que é isso? Por não aceitar a correção, rebate o tempo inteiro. As maduras não, elas fazem a correção ficar leve. Sabe como é que as maduras falam? Falam assim, ó. Quando é corrigido de alguma coisa, elas falam assim, caraca, cara, dei mole, foi mal, vou fazer de novo isso daí. Tranquilão. Porque ela não se importa. Ela não se importa em ser corrigida, em ser contrariada. Ela consegue entender que as pessoas têm diversos tipos de pensamento e são diferentes uma das outras. Tu pode ver que no nosso mergulho de imaturidade, a gente acha sempre que nós temos a razão o tempo inteiro. Tu vê na juventude, na adolescência, na juventude, que parece que nós sabemos muito mais do que todas as pessoas que são mais velhas do que nós. Porque a grande verdade é que a gente pensa assim, olha, mas você não sabe. O tempo de hoje é diferente. As coisas hoje são diferentes. Como se o mais velho nunca passou por aquele tempo, nunca teve 14, 15 anos. Quantas coisas lá atrás eu fiz achando que eu era o dono da razão. O problema é que a gente vai crescendo, e se não deixar ser tratado, se torna uma pessoa prepotente, soberba, arrogante, altiva, porque nunca foi tratado. Devemos avaliar a nossa situação, como nós nos encontramos hoje. Talvez
eu me encontro em 1 ou 2 pontos desse aqui. Então eu preciso acertar. Talvez eu me encontre em todos. Então eu preciso resolver a minha vida. Como que eu faço isso? Amadurecendo. E como que isso acontece? Dia após dia. Quando vir as oportunidades para ser submisso, seja. Quando vir as oportunidades de você demonstrar graça e amor, demonstre. Quando vier as oportunidades de você criar bons relacionamentos, crie. Para que você não possa viver se lamentando da vida que deixou de levar. Pessoas imaturas se lamentam muito. Se lamentam muito. Pessoas maduras seguem em frente, cara. Segue em frente, vamos embora. Quando vier as responsabilidades, não fuja delas. Não entre em rota de fuga, como nós ministramos no domingo passado. Segue focado. Coloca 1 ou 2 coisas e segue em direção ao alvo. Agora, se tentarmos fazer muitas coisas, nós não vamos fazer bem uma. Porque a nossa cabeça não tem condições para isso. Agora, quando você focar, não seja imaturo e tire Deus do primeiro lugar da sua vida. Porque algumas pessoas fazem isso. Quando você focar, não pense apenas em ganhar, trabalhar, fazer, ter. Pense em dar, em ofertar, em ser grato, em abençoar. Quando você focar, se Deus ele continua aí em primeiro, deixa ele aí. Algumas pessoas eles colocam a culpa na igreja, no trabalho, na obra. Na verdade, aquele que vai te abençoar está aqui. Então foque nas coisas certas. Se coloque diante de Deus como um homem maduro, uma mulher madura, chamando a responsabilidade para si. Pega a bola e bate o pênalti. Ah, mas eu perdi o pênalti. Ok, mas a responsabilidade era sua. É melhor você bater e perder do que você não bater e ser chamado de covarde.
Homens maduros são corajosos. Homens imaturos são covardes. Eu quero te chamar a essa responsabilidade hoje. Vamos ficar de pé.